Hoje nós vamos estudar, durante algum tempo nós já estudamos a obsessão, né? E hoje nós vamos falar sobre a terapia da desobsessão, né? Que é importante. Já sabemos o que é obsessão, como ela acontece, né? Mas agora precisamos nos prevenir contra ela. Então é isso que nós vamos estudar hoje. É a terapia desobsessiva. Está no livro Plenitude, de Joana, esse livro aqui da Joana, Plenitude. E a Joana, ela começa nos fazendo uma proposta. Ela diz assim, ela nos recomenda um estudo aprofundado sobre as causas do sofrimento. Olha só a colocação dela. Estudo aprofundado. O que é um estudo aprofundado? O próprio nome já diz, um estudo profundo. Mas estudar o quê? Onde que nós vamos buscar as causas do sofrimento? Lá fora? Não, dentro de nós. É dentro de nós que nós temos que encontrar a causa dos sofrimentos. Não adianta culparmos outras pessoas pelo nosso sofrimento, que às vezes a gente faz isso. Porque foi o fulano, foi o ciclano, foi a minha infância, né? O marido, a esposa, não. A doutrina espírita nos mostra que nós somos responsáveis pelo nosso progresso. Nós somos o artífice do nosso destino. Então, se estamos sofrendo, ninguém é culpado. Não existe culpado, nem nós somos culpados. Mas nós temos que entender que em algum momento da nossa caminhada evolutiva, nós fraquejamos, nós nos enganamos. E isso acontece com todos. E lá o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala no capítulo 5, todos já leram, tenho certeza, já leram bastante essa lição, que é muito importante, o capítulo 5, né, que fala exatamente do sofrimento. Ele vem nos falando das causas anteriores e das causas atuais. Muitas das vezes pensamos assim, isso que eu estou passando foi porque eu fiz alguma coisa no meu passado. O que eu fiz de ruim, né? Muitos já taquei pedra, né, na cruz. Não, nem sempre. Em muitas situações, o sofrimento que nós estamos passando foi construção nossa aqui. Talvez nós nem precisássemos sofrer tanto. Se nós nos limitássemos a passar só por aquelas situações do passado. Mas aí é os agravantes na encarnação atual, né? E muitas das vezes nós, por imprudência, né? Imaturidade psicológica, espiritual, porque todos nós ainda somos espíritos imaturos. Eu estou na terceira idade carnal, mas eu ainda sou um espírito imaturo. Eu ainda não adquiri todo o conhecimento necessário para me prevenir contra situações desagradáveis. Estamos sempre cometendo. Então, são essas situações que Joana nos convida a fazer esse mergulho interior e buscar lá dentro de nós qual é a causa dos nossos sofrimentos. Porque a partir do momento que nós detectarmos, de repente, nós podemos dar uma pausa nele, quem sabe? Não é? Agora, se nós não sabemos a causa, continuamos criando situações que vão nos levar ainda a mais e a mais sofrimento. E a outra proposta de Joana é a seguinte: é aprendermos a usar a terapia desobsessiva. Nós temos que aprender. Somos nós que vamos usar essa terapia, cada um prevenindo-se desse mal terrível, né, que nós tanto estudamos, que é a obsessão. E ela diz assim:
A terapia desobsessiva consiste em dissolver os grilhões do mal com as energias poderosas do amor. E bonito, né? Muito bonito isso, ó. Dissolver os grilhões do mal. O que é grilhões? Eu fui pesquisar no dicionário o significado de grilhões. Grilhões são o seguinte: são correntes utilizadas para prender pessoas. Isso que é grilhões. Ora, então o sentido figurado para nós de grilhões, o que é? Aquilo que prende, que nos tira a liberdade. Então é isso que ela nos propõe. Quebrar as correntes, essas correntes que nos prendem numa situação de dor, de sofrimento, que nos prende no mal. Mas como que a gente vai quebrar? Aí vem o mais importante que ela coloca, com as energias poderosas do amor. Que energias poderosas do amor serão essas? Nós falamos de amor a todo instante, né? Eu te amo, tu me amas. Falamos de um amor de um modo geral. Mas será que nós já desenvolvemos essas energias poderosas do amor? Nós entendemos muito o amor ainda no sentido vulgar do termo. Mas esse amor que Joana fala, nós não conhecemos, não. Nós estamos caminhando para ele. Estamos a caminho desse amor. E esse amor, né, ele está colocado lá no Evangelho, capítulo 11, a lei do amor, que eu já mencionei aqui e que estudo muito, porque eu acho linda essa lei do amor, lá do capítulo 11 do Evangelho. Passa informações maravilhosas. E a poética também, né, que foi colocada. Então, lá diz o seguinte, que o amor é o sentimento por excelência. Então, o maior, o máximo. Será que nós já temos esse amor por excelência? Ainda não, né? Não vamos ter, né, a ingenuidade de dizer, não, eu amo sim, né? Eu amo minhas filhas. Mas não é esse amor, não é ainda, né? Eu acho que é o amor maior do mundo, né? Isso, porque as mães acham que o amor dela é o maior do mundo, mas não é ainda. Eu ainda tenho que aprender muito, né? Ainda caminhar muito nessa direção desse amor excelência. E o que é o amor excelência? É o somatório de todas as virtudes. Entenderam por que nós não temos esse amor? Se ele é o somatório das virtudes, nós já conquistamos todas as virtudes? Não, né? Muitas sim, mas outras não. Tem umas difíceis, não tem? Perdoar é fácil. Amar o inimigo é fácil. Né? Tem umas que são difíceis. Paciência, tolerância. Será que a gente já consegue? Resignação, compreensão, indulgência. Algumas aí nós já conseguimos. Mas essa amplitude de virtudes ainda não temos. Por isso que nós ainda não atingimos o amor por excelência. E lá nessa lição da lei do amor, diz que esse amor é um sol interior. Olha que coisa bonita, poética, né? Um sol interior. Então, imagine, o sol que ele ilumina, né? Então, nós ainda não conseguimos essa autoiluminação. Estamos buscando. Estamos tentando, né, vencer as nossas sombras com a autoiluminação. Estamos todos em processo, mas ainda está um pouquinho difícil. Então, é esse amor que diz lá que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, nesse momento, seremos todos iguais. Não haver diferenças, disputas. Não vai haver separações, preconceitos, homofobia. Não, acaba tudo. Seremos todos vistos com os mesmos olhos. Seremos iguais a todos. Essa igualdade, né? Um dia vamos chegar lá. Deve ser um momento maravilhoso, né? Vivermos num mundo onde há igualdade entre todos. Não existe privilégios. Não existe subalternos nem superiores. Olha, gente, isso é um pouquinho difícil,
Porque vocês já imaginaram que até na nossa vida cotidiana, sem querer, nós colocamos essa divisão? Quem manda é o chefe da casa. No passado era assim, hoje em dia já não está muito longe, é a mulher que está mandando, né? Ainda bem que melhorou, né, André? Mas no passado não. O homem é que tinha a última palavra. Vocês vão ver quando seu pai chegar. Cansei de ouvir isso. Agora muda, né? Tá trocando, então tá melhorando, não é, gente? Por exemplo, nós víamos essas pessoas que ocupam altos cargos. Ai, uma autoridade que eu não chego nem perto. Hoje em dia já não é assim, né? Não tem essa coisa da autoridade. Eu me lembro que na minha infância, diretora de escola, nossa, era uma deusa. Quando a professora dizia assim, vai lá na sala da diretora, eu me tremia toda. Como que eu vou na sala da diretora? Aquilo ali parecia intransponível para mim. Eu chegava na porta, ficava paradinho, não entrava. Ela, entra, minha filha. Entende? Então era esse respeito. Hoje em dia, respeitam-se a diretora de escola? Quem é diretora aqui? Alguém respeita? Não, não respeita, não. Então, gente, mas isso é bom. Isso é ótimo, porque hoje a diretora é vista como qualquer funcionário da escola, sem distinção. É um funcionário como outro qualquer, que está ali cumprindo o seu papel. E a importância de cada um está na responsabilidade que ela tem por aquilo que faz. Aí é que está a importância de cada um, né? Mas Calderaro, lá no livro No Mundo Maior, ele falou uma coisa que eu fiquei assustada, sabia? Sabe o que ele falou? Que 90% da população sofre do processo de obsessão. 90%. Eu falei, nossa senhora, eu tô nessa. Não dá como escapar, né? Então, a gente vê. Mas aí, eu continuei analisando, estudando. Então, é o seguinte, gente. Essa obsessão é uma sintonia perniciosa, maléfica. E nós estamos constantemente nos sintonizando com encarnados e desencarnados. E qualquer sintonia maléfica que traga prejuízo pode ser considerada uma obsessão. E não é só de desencarnado para encarnado, não. Muitas das vezes nós temos obsessores encarnados e muitas das vezes nós somos obsessores encarnados também de outros. No momento em que nós usamos, né, de uma medida, vamos dizer, coercitiva em cima de uma pessoa, exigindo que ela faça aquilo que a gente quer, que cumpra, né, com aquilo que nós determinamos, essa coisa. Isso o que é? Isso é um processo obsessivo, né? Então, aí eu estava vendo, e tem essa lei da sintonia, né? Que nós nos sintonizamos com nossos afins. Essa lei da sintonia ela é geral. Não é isso? Então, nós estamos sempre nos sintonizando com quem? Com nossos afins, com aqueles que a gente se afina. Então, esse processo obsessivo que ele quis dizer é essa influência simples que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. É aquela obsessão simples que, de um modo geral, todos nós sofremos. Né? Às vezes, sem querer, nós estamos obsidiando o marido está obsidiando a gente, não é isso? Estamos obsidiando os filhos sem saber. Mas num processo, não é de maldade exatamente, mas é uma influência que causa constrangimento no outro, não é? Desde o momento que a nossa influência causou constrangimento, nós estamos obsidiando, sim. Isso de um modo geral, né? E essas obsessões, elas acontecem, às vezes, de situações simples. Como eu falei, não é aquela maldade. São coisas simples. Por exemplo, como que elas se manifestam? Através do mau humor. Uma pessoa mal-humorada é um prato cheio para entrar num processo desse. Essas pessoas que têm essas atitudes intempestivas, é outro perigo. Inquietação, essas pessoas inquietas, irritadiças, que se irritam por tudo. É um alvo.
E outros sintomas que também acarreta a obsessão e que pode ser observado por nós quando estivermos numa situação dessa, ficarmos alertas, é o desânimo, a preguiça, é a insatisfação. Quando a gente entra naquela situação, como eu falei, levanta de manhã e não quer tirar a camisola, né? Ah, não quer tomar banho, prefere ficar encolhidinha. Esse sintoma não é bom. Isso aí já está caracterizando que tem alguma coisa aí que precisa ser tratada, mudada. E nós, como já sabemos disso tudo, porque nós estudamos, nós temos que estar atentos para nós mesmos, quando entrarmos nesse processo, e para aqueles que estão à nossa volta, para não sermos pegos de surpresa, não é mesmo? Quantos casos infelizes acontecem nos lares e que os familiares não detectaram? Só foram perceber quando chegou lá no momento final. Então, temos que estar de olho naqueles que estão à nossa volta no nosso lar, aqueles que convivem conosco, né? Raulino, por exemplo, fez uma colocação interessante. Lucenira, agora você está mais alegre, né, com esse trabalho. Isso é importante, realmente. Até os amigos, né? Eu achei interessante o Raulino, ele denotou o quê? Uma certa preocupação comigo. Então, temos que estar, assim, de olho nos amigos, nos parentes, naquelas pessoas mais próximas. Se elas estão muito entristecidas, eu acho que é o momento, né, de fazer alguma coisa para levantar o ânimo daquela pessoa. E Emmanuel, olha só o que Emmanuel fala, hein? Isso é interessante, preste atenção. O obsessor não é um invasor, ele não invade a nossa vida, a nossa casa mental, não. Ele não é invasor, é nosso convidado. Somos nós que convidamos ele. Já pararam para pensar nisso? São o nosso convidado. Nós abrimos a porta para ele entrar. A porta de onde? Da nossa casa mental, né? Porque é o seguinte, muitos deles ficam à nossa espreita, esperando uma chance, uma oportunidade para entrar. Mas nós estamos vigilantes e eles não conseguem. Eles tentam infiltrar-se, né, na nossa mente, nos nossos pensamentos, mas nós estamos com a nossa casa mental fechada. Aí, de repente, nós perdemos o controle emocional por alguma coisa, uma situação mínima. Aí pronto, abrimos a casa mental, ó, eles invadem a brecha que eles estavam precisando. E depois, para expulsar ele de casa, não é fácil não, vem, gente? É melhor deixar a porta fechada, porque não é fácil não, não é simples não. É isso, né? Então, quando nós abrimos a nossa casa mental, nós criamos um campo vibratório propício às sugestões negativas. Eles vêm e sugerem para a gente o que a gente tem que fazer. E se nós não estivermos vigilantes, nós captamos aquela mensagem deles, né? Isso já aconteceu comigo, porque se nós prestarmos atenção, nós detectamos. Já aconteceu comigo, tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês. Aquela ideia que surge do nada, aquela ideia relâmpago que chega na nossa cabeça do nada. Ué, mas por que eu estou pensando isso? E se nós dermos vazão, aquilo vai crescendo. E é isso aí? Para na hora. Não, essa ideia não é minha. Eu não estava pensando nisso antes, por que essa ideia surgiu na minha mente? Não é minha. Vamos expulsar essa ideia. Vamos expulsar de qualquer jeito. Vamos usar todos os recursos que tivermos para não acolhermos aquela ideia doentia, aquela ideia, né? Vamos fazer uma prece, ler um livro, ouvir uma música, se for o caso, assistir um vídeo, uma palestra. Eu adoro assistir palestra, né? No YouTube. Pega uma palestra aí do Divaldo ou de quem quer que seja, põe lá, vai ouvir sua palestra. Hoje o dia não está muito bom, sabe o que a gente faz? A gente já acorda, quando eu acordo de camisola, eu não quero tirar a camisola, eu já coloco uma palestra lá no YouTube, deixo bem alto, e vou fazer minhas tarefas, vou tomar banho, tomar café, mas estou ouvindo a palestra, ela está lá. Vou para a cozinha, estou ouvindo a palestra. Daqui a pouco eu estou ótima. Já vou tirar a camisola agora, vou me trocar, né? Entendeu? É isso, gente, são os recursos que a gente tem. Agora, se nós
cruzarmos os braços e ficarmos curtindo aquele, que às vezes a gente curte, hein? Ficamos curtindo aqueles pensamentos negativos, provavelmente nós vamos entrar na deles, né? Que é o que eles querem, né? Vamos entrar. Então, temos que ter esse cuidado, né? E o processo obsessivo, sabe onde que ele começa? Pela autoobsessão. Pela autoobsessão. Nós mesmos nos obsidiamos quando nós começamos a alimentar uma série de sentimentos desagradáveis, quando nós começamos... naquele momento que nós perdemos o controle de nós mesmos. Aí, nos auto-obsidiamos, começamos a sentir alguns sentimentos que são um prato cheio para a obsessão. Ciúme, inveja, melindres, né? E esses sentimentos mais que vão por aí. Isso aí, gente, nos fragiliza, né? Nós ficamos com a nossa imunidade psíquica baixa. Aí é fácil, aí eles entram com maior facilidade. E como entram, né? E o trabalho na casa espírita nos resguarda da obsessão? Estamos livres desse processo dentro da casa espírita? Até certo ponto, sim. Né? Até certo ponto, sim. Porque a nossa casa espírita ela está protegida por equipes espirituais. Quando nós fazemos parte de um trabalho dentro da casa espírita, nós passamos a fazer parte daquela equipe espiritual também responsável por aquele trabalho. Olha que coisa maravilhosa. Isso é proteção. Mas não é tudo. Mas não é tudo. Por quê? Porque vai depender de nós, do nosso comportamento. Né? Como que nós estamos cuidando da nossa casa mental? Nós estamos nos permitindo sentimentos de animosidade dentro da casa espírita? Pronto. Olha aí a queda. Sentimento de animosidade. Disputa. Né? Orgulho. Pelo fato da gente estar trabalhando na casa espírita, não quer dizer que estejamos livres do orgulho e da vaidade, não. Porque isso aí é a chaga da humanidade. E nós fazemos parte dessa humanidade. Não vamos ter a pretensão, eu não tenho orgulho, não tenho vaidade. Esse é que mais tem. Porque ele ainda não descobriu, né? Então temos, sim. Então nós temos que ter esses cuidados, né? E saber controlar também sentimentos e emoções. Porque quem não controla as emoções é um perigo. É um perigo. Qualquer faísquinha de fósforo pega fogo. Se atiçar, pega fogo. E policiar pensamentos, palavras e ações. Isso é fundamental, né? É aquela diplomacia de saber falar o que tem que ser dito, mas com diplomacia, com respeito, com educação. Olha, eu vou sinalizar aqui, vou falar uma coisa que eu nunca falei. Tem uma pessoa dentro da nossa casa que quando eu participava com ela das reuniões de diretoria da casa, ela tinha uma diplomacia para falar, ela falava tudo que tinha que ser dito, mas dentro de uma educação, de uma diplomacia, eu dizia assim, mas eu tenho que aprender com ela a fazer isso, mas eu não sabia, eu não tinha papas na língua, vinha para eu jogava, e não aprendi até hoje. Sabe quem é essa pessoa? Andréia. Era jovem, bem mais jovem do que eu, mas Andréia, não sei como ela... Eu ficava assim, como é que ela consegue? Porque às vezes a situação era para irritar mesmo, né? Era aquele fósforo que era jogado lá na fogueira para explodir. Mas aí ela conseguia contornar. Ela com aquele jeitinho dela, calmo, tranquilo, sabendo, né, usar bem as palavras, ela conseguia resolver a solução. Enquanto os outros sempre bravejava, gritava, reunião de diretoria em casa espírita é isso, né? Nós sabemos. Por isso que eu tô fora, gente, que meu coração não aguenta mais, não. Mas é isso, é verdade, né? Quem já participou comigo não sabe como é. Então, mas é isso que nós temos que aprender.
nos espelhar naquelas pessoas que têm um bom exemplo para nos passar. Se nós começarmos a trocar isso, nós crescemos. Olha, eu acho que até hoje, André, eu ainda não aprendi não, sabe? Mas antes de morrer eu aprendo, se Deus quiser. Por enquanto eu fico fora, mas eu vou conseguir, sim. Eu achava linda aquela maneira da Andréia lidar, né? Então eu acho que eu tenho que aprender de novo. Ih, tá gravando. Desculpa. Não, depois... Então, gente, e tem pessoas que têm um comportamento dentro de uma casa espírita que a gente nunca mais esquece. Pela postura que eles têm, pela forma de se conduzir dentro de uma casa espírita. É a forma como todos nós deveríamos nos conduzir. Eu tenho um exemplo da minha infância, eu já falei, algumas pessoas já ouviram isso. De uma pessoa dentro de uma casa espírita, quando eu era criança, que eu frequentava, e que essa pessoa deixou para mim um exemplo maravilhoso, que eu ainda não consegui seguir não, mas deixou. Essas pessoas passam e deixam uma marca positiva que ninguém esquece. Era a pessoa mais importante dentro daquela casa espírita, a maior autoridade moral. Sabe quem era? O faxineiro. Né? O faxineiro. Não eram os diretores, não. Ele dava um banho na diretoria da casa com aquele comportamento dele humilde, gentil, humanitário, carinhoso, era uma coisa linda. Ele estava sempre feliz, com um sorriso, recebia as pessoas com um sorriso. Eu nunca vi aquele senhor perder o controle emocional em momento algum, acontecesse o que acontecesse. Era um senhor que vivia numa simplicidade muito grande, numa situação de pobreza extrema, mas que tinha essa característica linda, que eu nunca esqueci. Ele já não está mais, né? Já partiu para o plano espiritual, e eu guardei dele essa lembrança, sabe? Dessa postura dele. Aí eu fico pensando às vezes, quando eu não estiver aqui na Terra, como que eu vou ser lembrada? Alguém já parou para pensar nisso? Não é mesmo? Como que eu vou ser lembrada? Eu me lembro que no sepultamento do meu esposo, os amigos dele de trabalho chegaram lá, falaram coisas lindas dele, sabe? E minha filha, Luciana, ficou impressionada pela forma como ele tratava, né, os subalternos, ajudava até dinheiro para eles comprar lanche, eles falaram. E aí Luciana ficou impressionada, falou, mamãe, o que será que vão falar de mim? Porque a Luciana é meio estourada, né? Luciana não tem muitas essas características. Mamãe, eu preciso aprender isso também. O que será que vão falar de mim, né? E agora eu falo, o que será também que vão falar de mim, né? Gente, vamos nos cuidar, né? Olha, eu não tenho muito tempo, não. Eu já estou mais para lá do que para cá. Então, eu tenho que aproveitar esse restinho de tempo que eu tenho. Refletindo mais, pensando no meu comportamento, na minha conduta, como que eu estou me conduzindo em todos os lugares onde eu estou, dentro da casa espírita, no lar, agora aqui sozinha, né? Não dá. Aqui eu tenho que... eu e os espíritos só, e tá bom demais, né? Na sociedade, né? Onde quer que estejamos, nós temos que parar para pensar nisso. Olha, o tempo está passando. Quando Jesus dizia aos paralíticos assim, levanta-te e anda. Ele podia, aí a gente pensa assim, poxa, Jesus, podia dar a mão para o paralítico, pelo menos, e levantar ele do chão, né? Já curou, levanta, ajuda. Não, ele dizia, levanta-te e anda. O que ele queria dizer com isso? Eu já fiz a minha parte, agora faça a sua. Né? Eu te curei, agora compete a você erguer-se para a vida e caminhar em direção daquilo que realmente tem valor e é importante. Né? Erguer-se para assumir as suas responsabilidades perante a vida. Não é assim? Me lembro também daquela passagem quando Jesus curou o homem da mão mirrada. Né? Como é que ele falou para o homem da mão mirrada? Abra a mão. Jesus podia ajudar, né? Abrir a mãozinha dele, ainda estava tão mirradinha. Não, abra a mão.
O que ele quis dizer com isso? Abrir a mão para o trabalho edificante. Usar as mãos para servir. Usar as mãos para ser útil. Para fazer tudo aquilo que é importante. Porque muitos irmãos usam as mãos com outra finalidade. Não sabem valorizar a importância das mãos. Quantas coisas importantes podemos fazer com nossas mãos. E Emmanuel, lá no livro da Esperança, ele diz o seguinte: não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante e prossegue servindo. Isso é muito prejudicial, né? A gente fica relacionando minha vida foi uma dor, um sofrimento desde a infância, passei por isso, por aquilo outro, né? Não importa o que já passou. Foi necessário aquele sofrimento, nos ajudou a crescer, a evoluir. Tudo é válido na vida, desde o momento que saibamos aproveitar a oportunidade. Só não é válido quando não aproveitamos. Então, nada de lamúrias, né? Ser grato pela vida, que nós temos muito que agradecer, né? E ainda tem uns minutos, né? Tem. Então, a recomendação. Quais são as recomendações, né, para o nosso tratamento desobsessivo? É o seguinte: o tratamento desobsessivo é válido quando o obsidiado se conscientiza das suas obrigações e parte para fazer aquilo que lhe cabe fazer. Então, a desobsessão na casa espírita, se o paciente não se conscientizar daquilo que compete a ele fazer, é inútil. É perda de tempo. Ele não vai sair daquele processo de obsessão. Ele tem que fazer a parte dele, que é a limpeza interior, né? Essa limpeza que é necessária. O estudo é válido quando aplicamos a lição em nós mesmos, né? Então, não adianta estudar para aplicar no outro. Olha só, o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo. Não adianta. Ele só é válido se nós estudarmos e aplicarmos em nós. A prece é válida quando não nos concentramos apenas nas nossas necessidades, mas também na do próximo. Aquela prece do pedinte: Senhor, me dá isso, faça aquilo outro. Senhor, eu quero. Vazia essa prece, né? E principalmente se nós estamos num processo de obsessão, faz-se mais necessário ainda orarmos por nós, pelo irmãozinho obsessor, pedir perdão a ele, porque se ele está nos obsidiando, alguma coisa nós fizemos. Não é de graça, essa obsessão não é gratuita. Pedir perdão, tentar se reconciliar com ele, né? Tudo isso, propor-se, pedir a Deus a oportunidade de poder ajudar esse irmão de alguma forma. Isso facilita a saída do doente do processo de obsessão. Vou só citar 2 casos aqui para concluir. Foram 2 casos que, no passado, o trabalho de desobsessão na casa espírita era com a presença do obsidiado do paciente. E eu cansei de ver isso, gente, lá na minha infância. Porque naquele tempo não havia esses cuidados que tem hoje das crianças não poder participar, que a reunião é restrita. Não. Eu me lembro que eu cheguei de participar desse tipo de reunião, desde a infância. Mas eu vou citar aqui, então era assim, o paciente ia e os médiuns manifestavam-se com, né, os obsessores. E era uma coisa horrível, traumatizante, porque os obsessores diziam que iam matar, trucidar, alejar, jogar debaixo de um carro, eram umas coisas assim horrorosas. Eu me lembro que uma vez eu fiquei perguntando, mamãe, que é isso? Minha mãe me dava uns beliscões assim, cala a boca, garota, porque eu sempre fui muito curiosa, né? Criança é curiosa, né? E eu achava aquilo esquisito, engraçado, né?
Mas aí eu vou contar um outro caso, que isso já foi mais tarde. Foi 2 pessoas que eu observei que passaram por esse trabalho de desobsessão. Nessa situação, diante dos médios, recebendo os obsessores e dizendo para elas que ia matar, que ia trucidar, que ia fazer acontecer. Uma delas saiu apavorada, nunca mais botou os pés no centro. Ela ficou assustada. Hoje em dia ela é até evangélica, ela desistiu de ser espírita. Coisa horrível, né? Traumatizou a pessoa. Ainda bem que ela procurou, né? A igreja está bem lá na sua igreja evangélica. Mas uma outra já fez diferente. Quando ela ouviu tudo isso, né? Que eu já falei, essas coisas horrorosas, o que ela fez? Ela reagiu, ela despertou, ela acordou. Aquilo sacudiu ela tanto que ela despertou. Aí a orientação do dirigente era assim, olha, você tem que fazer orações diárias, você precisa orar pelo obsessor, pedir perdão ao obsessor e envolver-se em obras de caridade. Mas ela disse que o trauma foi tão grande que ela orava 3 vezes por dia, que ela achava que uma vez só era pouco para aquele obsessor tão bravo daquele jeito que queria matar ela, 3 vezes por dia. Caía de joelho e pedia perdão para o obsessor. Ela disse que ficou assim até meio, né? Orava de joelho pedindo perdão, porque ela tinha vindo da religião católica, então ela ainda tinha aquela prática de rezar de joelho, pedir perdão ao obsessor, né? E pedir a Deus que dê a ela uma oportunidade dela reparar isso. Ela estava com muito medo, mas não desistiu e continuou. Aí, a partir dali, ela passou a visitar instituições de caridade. Na época, ela ia muito ali no Vicente Moretti, aquela instituição que tem ali em Bangu de criança, a OAB, né? De criança, na rua Silva Cardoso. Aí, o que ela fez? Ela apadrinhava as crianças e ela começou num trabalho rigoroso, por medo, mas valeu a pena. Foi por medo, mas valeu a pena. Conclusão, ela conseguiu libertar-se. Libertou-se através do quê? Daquele trabalho incessante, mas ela disse que não parava. E não faltava reunião e estava ali, e eles diziam que ia matar, mas ela continuava indo, ela não desistiu. Ela encarou, né, como dizem no ditado popular, ela encarou a situação e deu a volta por cima. Então é isso, gente. O temor, às vezes, nos afasta dos benefícios que a gente pode vir a ter. Ela foi em frente, seguiu e realmente conseguiu reajustar-se. Então é isso, gente. Uma coisa que nós temos que ter em mente. Se a nossa casa está infestada de insetos, adianta expulsar os insetos? Não. Nós temos que higienizar a nossa casa para que eles não voltem. E é isso que nós temos que fazer com a nossa casa mental, higienizar. E foi isso que aquela irmã fez. Ela passou a higienizar a sua casa mental. E graças a Deus, ela livrou-se e está aí muito bem até hoje, já com a idade avançada, mas está ótima, maravilhosa. Saiu da situação. Gente, muito obrigada, era isso. Agora eu vou pedir à Flávia, que eu trouxe, eu quero colocar um vídeo que é sobre a prece da gratidão por Divaldo, que eu achei muito linda, que a gente tem muito que agradecer por tudo que nós recebemos. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza
Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme, a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Muito lindo, 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 lindo essa prece.